Alunos, vamos lá então falar um pouquinho da Rede Cegonha. O que é a Rede Cegonha? É uma iniciativa do Ministério da Saúde, tá? Para acolher, né, de forma mais humana, mais completa, mais integral as gestantes, tá? Ou seja, foi um programa só para elas, tá? Só para elas não, gente. É tudo que envolve a gestante, tá bom? Antes mesmo da gestação, tá? E também oferece apoio à criança depois que ela nasce, tá? Tudo da forma mais humanizada possível. E aí qual que é o componente da Rede Cegonha, tá? Pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico, transporte sanitário e regulação. Então, ó, só pra gente entender aqui, olha a ambulância da Rede Cegonha. Que legal, tá? Ó, tem a logo deles. Essa aqui é um exemplo da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá bom? Cegonha Carioca, tá? Aqui eu coloquei para vocês um esquema de consultas mínimas pré-estabelecidas, tá bom? Então, por exemplo, no primeiro e segundo trimestre, o ideal é que as consultas sejam mensais, tá bom? Então eu coloco ali, ó, um mês até 4 semanas, 2 meses, então que ela vá uma vez por mês na consulta ali até os 6 meses de gestação. Depois no terceiro trimestre, né, o ideal é que ela vá de 15 em 15 dias até o oitavo mês. Então, virei o sexto mês, já entrei ali na 28ª semana, eu vou de 15 em 15 dias até que eu atinja 37 semanas. A partir desse momento, o ideal é que se vá toda semana no médico, nas consultas, tá bom? Lembrando que, gente, muito interessante, eu acabei de falar que vá ao médico, mas nem sempre é o médico que vai fazer o pré-natal. A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, os pré-natais têm sido executados por enfermeiras, né? Então a enfermagem está aí com um espaço bacana nessa parte de obstetrícia. A enfermeira ela pode fazer muitas coisas, muitas intervenções com relação à gestante. Nós falamos disso, né, na disciplina de gerenciamento. Nós falamos a respeito das atribuições das obstetrícias, né? E aí o que acontece? Essa enfermeira ela vai encaminhar a gestante para o médico somente quando for considerado, né, uma gestação de risco. Né? As demais gestantes todas podem ser atendidas pelas enfermeiras, tá bom? Gente, isso aqui é a tela, tá, do CIS pré-natal, tá bom? Aonde eu vou fazer o cadastro da gestante. Ela dá entrada para mim na rede pública, né? E eu vou fazer o cadastro dessa gestante no CIS pré-natal, que é um veículo de comunicação, tá? Vocês podem olhar aqui em cima no cantinho, ó, o logo do Ministério da Saúde, CIS Pré-Natal, Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto, Puerpério e Criança. Então, dessa forma, eu consigo, né, o SUS, o Ministério da Saúde, a União, consegue monitorar todas as gestantes, tá? Desde o parto até a saúde das crianças. Isso aqui é bem bacana, tá? Onde eu preencho dados da gestante. Aqui tem o código do IBGE, município, para que ela que ela consiga entrar na rede e ser monitorada. Tudo bem? Que acontece? Técnicas de padronização para o exame clínico e obstetrício. No pré-concepcional, lembra que eu falei para vocês que a ideia é que eu consiga captar as pessoas que têm intenção de gerarem uma criança? Imagina você se eu conseguisse detectar antes mesmo da mãe gerar uma criança alguns problemas tanto nela quanto no parceiro e pudesse tratar isso antes dela engravidar. Né? Eu iria diminuir assim consideravelmente o número de crianças, né, com algum tipo de problema. Então, o pré-concepcional é extremamente importante. E aí as mulheres conseguem entrar na rede porque é garantido para ela por lei o que? O direito ao planejamento familiar, seja para evitar novas gravidez, como para planejar a sua gravidez. Tá? Então eu posso procurar a unidade de saúde se eu tenho intenção de engravidar e eu quero ver como está a minha saúde e a saúde do meu parceiro. Tá? E aí quais são os exames que são preconizados antes da mulher estar grávida, antes dela gerar uma criança? É o exame de pressão arterial, peso e altura, exame clínico das mamas, isso é muito importante, exame preventivo, né, do câncer do colo do útero, uma vez ao ano, e após 2 exames normais a cada 3 anos, principalmente na faixa etária de 25 a 64 anos. Isso aqui é o preconizado
antes da gestante estar de fato gerando uma criança, tá bom? Depois nós temos, né, exames de sangue, exames clínicos, ok? Exames de rubéola e hepatite B. Nos casos negativos, deve-se providenciar a imunização previamente à gestação, ou seja, essa mãe só pode ser vacinada antes, tá, dela estar gerando uma criança. Então, se ela já está gestante, a minha conduta é outra, tá? A vacinação somente antes da gestação. Toxoplasmose, tá? Deve-se oferecer o teste no pré-natal também. A toxoplasmose é uma doença bem complicada, tá? Depois a gente pode gravar um momento, né? Fazer um vídeo só falando de algumas patologias. HIV e AIDS, aí aqui, gente, precisa ter um cuidado grande, né? Uma delicadeza muito grande para se tratar com pacientes imunodeprimidos por conta do HIV, porque assim, a gente precisa oferecer o teste, tá? Só que a gente precisa conversar com essa gestante antes do teste e depois do teste. Por quê? Porque a gente sabe que você consegue acompanhar essa gestante a gravidez inteira, tá? E tem meios de se evitar que o bebê nasça, né, que ele contraia o HIV. Então, ó, no caso de teste negativo, deve-se orientar a paciente para os cuidados preventivos. Já em caso de testes positivos, deve-se prestar esclarecimento sobre os tratamentos disponíveis e outras orientações para o controle da infecção materna, para a redução da transmissão vertical do HIV. Então, sempre que eu falar para vocês em transmissão vertical, eu estou falando de transmissão mãe-bebê, ok? Em seguida, deve-se encaminhar a paciente para o serviço de referência especializado, tá bom? A sífilis é outro problema que enche o saco também quando a gente pensa em gestação, tá? Nos casos positivos, deve-se tratar as mulheres e os seus parceiros. Então, nesse caso aqui, eu preciso trazer o parceiro também, para que eu consiga tratá-lo também, para evitar a evolução da doença, fazer o acompanhamento de cura e orientá-lo sobre os cuidados preventivos para a sífilis congênita, tá? Sífilis congênita é algo também que afeta o bebê. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos pensar no caso da sífilis. Imagine só se eu conseguisse captar essa mãe antes dela, de fato, ficar grávida, tá? E conseguisse fazer com que ela que ela se curasse antes dela ter o neném, né? Dela gerar esse neném. Então, por isso que o acolhimento pré-concepcional é muito importante, ok?